essa realidade do cuidado com a alma, né, de como Deus lida, de como nós vamos tocar outras pessoas, é muito importante termos um pouco de noção. Eu diria que dos dons ministeriais, o pastoral é o que mais vai lidar com esse tratamento da alma. Mas todos os dons ministeriais, também nós exercemos um pastoreio no corpo de Cristo, né? E eu penso que quando a gente se equipa, e esse é um tempo de nos equiparmos para isso, né? Por isso que eu trouxe alguns materiais aqui. Tenho aqui cerca de 8 livros, 7, 8 livros sobre aconselhamento, e tem uma ali do Tony Cook. Por quê? Eu te indicaria, no mínimo, você ler um livro de aconselhamento, se você entende sua chamada ao ministério. Para a gente ter noção, ter percepção, nós vamos lidar com pessoas, e eu tenho que, pelo menos, saber me conduzir no aconselhamento. Eu sei que tem algo inspiracional, mas a Bíblia tem muito a falar sobre isso. E aquele que tem chamada pastoral, ele vai lidar mais com a individualidade das pessoas e situações que ele tem que saber como conduzir um aconselhamento. Então a gente estava falando aqui sobre Romanos capítulo 12, o verso 3, pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Então você está acima daquilo que Deus, né, tem te convocado, tem te chamado. E eu digo também, não podemos pensar aquém, né, de uma forma que diminui, que é inferior. Não. Quanto mais tratado a gente fica, irmãos, mais resolvido a gente é. E não temos problemas de nos relacionarmos com pessoas em diferentes esferas. Eu vejo Jesus, né, falando com Pilatos e falando com pessoas sofridas e se movendo com compaixão e administrando os relacionamentos de uma forma divina. E por isso que eu sempre vou pegar esse pilar aqui. Porque eu me relaciono com Deus, isso vai refletir em todos os meus relacionamentos. Posso ouvir um amém? Amém. Não só vai refletir, como vai resolver pendências. Então eu creio que coisas aconteceram nessa noite, né, como aquela cirurgia daquele homem que eu disse, várias cirurgias para tentar restaurar. Eu lembro que colocou platina nas faces, colocou toda a dentição novamente, fez cirurgia plástica, refez o nariz. Então devolvendo, ou uma busca daquele cirurgião devolver a pessoa original. Conseguiu? Não. Foi aproximando, mas Deus consegue. Olhe para alguém perto de você, Deus vai te apresentar a você mesmo na versão original. Não importa o que o diabo fez e o que outros fizeram. Vamos lá, não estava no meu script, mas vamos em 1 Coríntios capítulo 13. Quantos amam a palavra de Deus? Esse grande capítulo do amor, 1 Coríntios capítulo 13. Paulo diz no verso 11, que texto maravilhoso, diz assim: quando eu era menino, 1 Coríntios 13, verso 11. Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Sabe que Deus te conhece naquele plano original? Mas Paulo fala de uma maturidade. Quando eu era menino, pensava, sentia, agia. Por quê? Ainda era criança. Aí ele diz, eu alcancei a maturidade, mas teve áreas na minha vida que eu tive que decidir deixar de ser menino. Então, irmãos, Deus está nos puxando para uma maturidade ministerial. Deus está nos puxando para uma maturidade como filhos e filhas de Deus. E eu creio que essa maturidade, sem ser acompanhada também com desenvolvimento,
né, de minha personalidade, de minhas emoções, do meu temperamento. Eu tenho que às vezes me autoconfrontar. Eu me provoquei a ler livros como esse aqui do Tim LaHaye, isso em 95, 6, Temperamento Transformado, porque ele usa os temperamentos e certamente no fim da aula aqui vocês vão receber uma folhinha para fazer um testezinho básico. Ele usa para falar os sanguíneos, os coléricos, melancólicos e fleumáticos. Fala 4 personagens da Bíblia. E como quando eu lia esse livro me ajudou a me localizar e também entender o mundo das outras pessoas. Sabe por quê? Todo mundo acha que ele é o mais certo e o mais perfeito e que os outros estão errados. Uma outra coisa que ele vai falar aqui é que todo temperamento vão ter qualidades e defeitos. Eu não gosto da palavra defeitos, eu gosto da palavra áreas não crescidas. Olhe para alguém perto de você e diga assim: você vai crescer nas áreas que você está anão. Você se divertir aí, né? Eu não vou dizer que é um defeito, né? A área que nós somos anões. Olha para mim. Olha como funciona mais ou menos. A gente é tão fechado no nosso mundo que às vezes a gente diz, né? Eu faço um esforço tão grande para conviver com essa pessoa, né? E como se fosse algo muito grandioso, e a gente esquece que uma pessoa do lado também está fazendo um esforço muito grande para nos suportar. Né? Em Policarpo a gente dizia antigamente, né? Fulano pensa que está abafando. Quem já ouviu isso? Então, irmãos, aí a gente começa a entender que eu preciso crescer, preciso me melhorar. E aquilo que eu já disse para você, eu vou descobrir minha melhor versão. Olhe para alguém perto de você, você vai ficar melhor. Diga assim: nós vamos crescer. Diga: nós vamos deixar as coisas de menino para trás. Oh, aleluia. Amém. Eu vou citar aqui alguns versículos, se você quiser anotar, é curioso. Salmo 19, verso 7, para entendermos esse processo de santificação, de restauração, de sermos devolvidos a nós mesmos na nossa alma. O que diz Salmo 19, verso 7? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, o que podemos pensar à luz desse texto? Existe uma restauração para a alma. Não importa. E vou começar aqui já a tocar sobre Davi, porque a gente vai falar dele daqui a pouco. Irmãos, Davi e os Salmos é a parte da Bíblia que fala sobre alma, sobre emoções. Fala sobre, hoje são novos nomes, né? Mas fala sobre síndrome do pânico, ansiedade e uma série de doenças psicológicas, né? Psiquiátricas até, porque mexe na química do corpo. A gente vai tocar um pouquinho de hoje para amanhã sobre isso. Né? Como é importante nós entendermos esse equilíbrio espírito, alma e corpo. Não posso dizer que é só uma coisa, né? Às vezes uma pessoa está com depressão, a depressão afeta espírito, alma e corpo. Pode ser que alguém esteja mesmo com opressão demoníaca, mas nem tudo é demônio. Tem coisas da alma. Nem tudo é alma. Às vezes a alma está com distúrbio por um problema químico, por questões hormonais. E a gente no aconselhamento, às vezes você vai ter que discernir ou apontar a pessoa, olha, faz uns exames, vai para um endócrino, ou às vezes chega o nosso limite do aconselhamento, aí olha, você precisa de um acompanhamento psicológico, mas procura um psicólogo cristão, né? Por quê? Vai te manter naqueles parâmetros da Bíblia. Posso ouvir um amém? Então vão ter muitas situações, até mesmo psiquiátrico. Eu lembro que a minha esposa teve depressão pós-parto, ela tem algumas alterações hormonais, e graças a Deus que eu já li isso, não teve nenhum
problema, mas quando você tem alguém da família, a leitura é diferente. E aí ela foi para a psicóloga cristã, ajudou muita coisa, disse, mas Camila, você precisa também ver a parte química, talvez você precise de um complemento químico para ajustar algumas coisas, até romper isso e equilibrar. Então, irmãos, a gente não pode jogar tudo só para uma coisa. Eu tenho que ter olhos, eu vou ajudar pessoas. Amém? Ajudar a pessoa a estabilizar, a encontrar um equilíbrio. Posso ouvir um amém? Então diga comigo, na Bíblia fala sobre restauração da alma. O estado da nossa alma, ou a saúde da nossa alma, vai afetar os relacionamentos. Você já ouviu aquela história de que pessoas se relacionam e diz, fulano é muito azedo, né? Não tem um toque de alegria, sempre reclama, sempre, né, tá com alguma coisa encharcada, né? Parece que tomou um cálice de limão, não me toque. Então, irmãos, tem como a gente melhorar. Diga comigo, tem solução. Amém? Quero te indicar esses 3 livros aqui que falam sobre relacionamento. Relacionamentos Importam, de Tony Cook, não sei se faz parte da grade de vocês. Construídos para Durar, de Kenneth Wayne Hagin, como construir relacionamentos fortes e duradouros, com Deus, vertical, família, amigos, e aí a gente vai aplicando a tudo ao nosso redor. Aqui, lições de Paulo e das pessoas que impactaram sua vida. Eu costumo dizer assim, quem seria Paulo se não tivesse existido um Barnabé? Eu lembro de uma ministração de Simon Potter há mais de 20 anos, mas ela é viva como se fosse ontem. Ele dizia, seja um Barnabé para alguém. Irmãos, promover, apostar numa pessoa que ninguém acredita. Irmãos, eu não era ninguém. E Deus acreditou em mim, levantou pessoas para acreditar em mim. Às vezes a gente só quer que as pessoas cheguem já perfeitas e prontas. Mas Deus vai nos dar a habilidade de lapidar pessoas. E essa lapidação, ela está no âmbito dos relacionamentos. Tem um versículo na Bíblia, que também é um título desse livro aqui, que Salomão diz, como o ferro afia o ferro, assim o seu amigo com a pessoa que ele convive. Então os relacionamentos têm um poder de nos lapidar, nos melhorar, puxar o meu melhor. A outra pessoa vai me ajudar a me descobrir, eu vou ajudar ela a se descobrir. E falo de relacionamentos saudáveis, divinos, de alguém que é tão amigo meu que vai me falar a verdade. Uma certa vez eu estava ministrando, aí comi alguma coisa, sujou a gravata, e eu com a gravata aqui. Aí a pessoa chegou e disse, sua gravata está suja. Tem coisas, irmãos, que só os outros veem na gente. Quem é a pessoa que coloca o dedo e diz, olha, isso aqui está fora do lugar? Aí eu não tenho ninguém assim. Sabe por quê? Porque você é um castelo com uma muralha ao redor. Você não tem portas para que as pessoas acessem a sua vida e te ajudem. A gente se tranca no nosso mundo e fica se achando perfeito. Cheio de imperfeição, de pereba, de lepra, por baixo da aparência, e coloca uma máscara de bonzinho. Alô? Vocês me amam ainda? Vamos lá. Olhe para alguém perto de você e diga assim, vamos nos abrir para relacionamentos saudáveis, onde Deus vai fluir. Amém? Vamos pensar aqui, Jesus falando, Lucas 16, verso 8. O que diz? Jesus está falando de um administrador, aí diz, e o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos desse mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. Então, irmãos, essa habilidade no trato, ela é muito importante.
Outro texto que fala sobre procedimento, trato, contato com as pessoas. Porque eu estou falando aqui com pessoas que vão lidar com outras no ministério. Irmãos, a forma como eu lido, como eu trato, pode fechar uma porta. Ou o trato pode abrir portas. Talvez uma porta para ministrar se abre, você entra naquela porta, mas você se comportou tão deslocado, tão fora do padrão divino, não se conduziu bem, aí as pessoas lhe receberam, lhe atenderam, aí diz, foi tão bom, ele ministrou a palavra, mas no convívio, eu não quero mais essa pessoa aqui não. Olhe para alguém perto de você e diga assim, como você trata os outros? Ninguém responde, né? Selar, é só para a gente pensar, estou provocando coisas. Vamos lá. Colossenses 4, verso 5. Procedei com sabedoria no trato com os de fora. Saber aproveitar todas as circunstâncias. Você já viu gente inoportuna, que diz a coisa na hora errada, que se intromete demais? Então ele fala aqui, sabedoria no trato. Irmãos, nós vamos ser atraídos ou respeitados ou desejados pela maneira como a gente se conduz. Ao longo de tantos anos, eu não vou dizer nomes, mas a gente precisou de muitos métodos para conduzir professores do Rema. E graças a Deus foi um sucesso. Mas de vez em quando tinha um que dizia, ele ensina muito bem, mas não se comporta bem na casa onde está hospedado. E aí a gente nos bastidores tinha que corrigir, né, reconduzir aquela pessoa, ensinar até sobre boas maneiras. Alô? Eu ensino os meus filhos. Né, hoje com essa coisa de telefone a gente modera, mas não tem como tirar, faz parte dos nossos dias. Aí eu digo, Caio, ele sabe que se alguém cumprimentar ele tiver com o telefone e ele não olhar nos olhos da pessoa, ele vai ser corrigido. Caio, fulano falou com você, olhe nos olhos dela, pare o que estiver fazendo. Cumprimente as pessoas, respeite os mais velhos. Como se comportar numa mesa. Irmãos, tudo isso é trato. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Irmão, Deus não só quer você sabendo da Bíblia, não. Boas maneiras também fazem parte. Amém? Se nunca leu, lê um livro de boas maneiras para você ver, conferir se está fazendo como manda o figurino. Tudo bem? Alô? Alô? Tem alguém aí? Ou tem alguém cochilando? Um outro versículo, Tito 3, verso 2. Vocês não devem difamar a ninguém, nem andar brigando, mas sejam pacíficos e atenciosos no trato com todos. Meu Deus, que texto tão maravilhoso. E ainda, 1 Timóteo 4, verso 12, diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 5 pontos. Mas no procedimento, tornar-se padrão. O que é procedimento? Como eu me relaciono, como eu lido com as pessoas, como eu falo com as pessoas. Por exemplo, situações, e aqui no Nordeste mais, quem vem de fora sente muito aqui, irmãos. Eu estou conversando com alguém, aí chega uma pessoa, entra na fila aqui, vem falar comigo sem pedir licença, corta a conversa do outro. Irmão, isso é falta de educação. Se quer falar, levanta o dedinho, gostaria de falar com você depois. Respeita. Porque senão você vai ser uma pessoa indesejada. Alô? Algum glória a Deus ou aleluia aí? Eu estou vendo o sorriso dos de fora aqui, viu? A gente se corrige também. Amém? Diga comigo, vai dar certo. Também quero falar desse livro do Tony Cook. É um livro sobre aconselhamento, tanto para alguém que perdeu um ente querido,
Um livro para quem está enlutado, vida após a morte, redescobrindo a vida depois da perda de um ente querido. Mas eu também diria que o conteúdo, o teor desse livro, irmãos, é um livro sobre aconselhamento. Se você... eu quero um livro da nossa editora de aconselhamento, eu diria que esse livro aqui, nessas páginas, tem instruções sobre aconselhamento, sobre como você lidar tanto com alguém que está enlutado, que precisa de ajuda, como também princípios gerais sobre aconselhamento. Posso ouvir um amém? Vamos pensar aqui um pouquinho. Bases para o relacionamento. Já falei um pouquinho, aceitação, né, como você trata, chama o nome das pessoas, como você aborda. A pessoa tem que se sentir aceita. Né? Jesus atendeu pessoas que eram rejeitadas, mas com ele houve ali um caminho para alcançar o coração. Demonstrar amor, confiança, ter uma linha, um meio de comunicação. Eu lembro de um livro do John Maxwell que diz assim, comunicação ou conexão. Tem gente que até fala, mas não tem uma conexão. Eu me lembro em 1997, quando eu comecei a viajar, e tinha no coração uma coisa de missões, de ministério, uma pessoa disse para mim, Deus vai te dar amigos de alma. Em vários lugares. Irmãos, tem gente que eu passo às vezes 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos sem falar. E quando a gente se encontra, você vai dizer, esse povo convive diariamente. É vizinho. E tem pessoas que a gente convive diariamente e não existe conexão. É estranho dentro do mesmo teto. É como hóspede no hotel. Não é família nem lar. Que bicho você é? Uma pessoa que se comunica ou vive no seu mundo, mergulhado dentro de você mesmo. Não, irmãos, nós estamos aqui para ser uma bênção. O Senhor falou para Abraão, ser tu uma bênção. Sim, eu tenho até que me amar. Como é que eu vou amar os outros bem se eu não me amo bem? Mas eu existo para amar, tocar as pessoas. Me estender até elas, ser uma bênção para elas. Você tem mesmo um ministério? Aí eu pergunto, você está bem na sua alma para o ministério? Mas eu não gosto de gente, eu não gosto de barulho, de multidão. Eu sei que tem uns momentos que vai além da conta, mas você vai lidar com pessoas. Por exemplo, falei de Paulo, Deus levantou Barnabé, que significa filho da consolação. Um homem que acolheu Paulo. Paulo um potencial, um homem colérico, muito intenso. Mas Deus colocou alguém com uma paternidade para instruir nos primeiros dias, conduzir Paulo, de maneira que Paulo se tornou um gigante para cumprir o ministério dele. Posso ouvir um amém? Amém. Por exemplo, o quesito de paternidade e maternidade espiritual. Lá em Coríntios, Paulo diz, não tendes muitos pais, vocês podem ter muitos mestres. Porque, irmãos, o pai corrige, o pai instrui, o pai transmite uma missão, o mestre ensina. Eu quero te dizer que existem muitos órfãos, mas Deus vai resolver tudo isso. Órfão natural e órfão espiritual. Mas o bom é que Deus vai colocando tudo em ordem para a gente se levantar como família de Deus, família saudável. Posso ouvir um amém? Amém. Olha para alguém perto de você e diga assim, vai vir uma graça que vai desembaraçar as nossas vidas. Vamos lá. Aquela pessoa me deu aquela palavra, Deus vai te dar amigos de alma. Irmãos, eu vou numa cidade, né, eu olho aqui alguns lugares, aquela pessoa.
conexões divinas. Pessoas que, quando eu me encontro, não tem véu. Sabe aquela coisa da pessoa dizer, não entre nesse assunto? Eu pergunto, como está a sua vida? E essa área? E o seu casamento? E isso? E o trabalho? Não tem véu, não dá tempo de colocar véu. De dizer não. Vamos logo, desembucha. Como é que está o casamento? Como é que está isso? Como estão as finanças? Importar-se com a vida do outro. Posso ouvir um amém? Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todo tempo, e para a angústia nasce o irmão. Irmãos, tem pessoas que, se você cultiva hoje, eu declaro que esse ajuntamento aqui não só é para 2024 não. Aqui vão nascer amizades, parcerias ministeriais, que vão avançar e entrar nos tempos aí. Quando eu olho algumas pessoas da minha turma, 1994, que fez o centro de treinamento, irmãos, passado 20 anos e fomos computar as coisas, cerca de 80%, 90% hoje está no Ministério Integral. Então pessoas como a Mauri, Marisete, Tarcísio, Tadeu, Rita, eu vi os meninos crescerem, Perilo. Irmãos, são 20 anos, a gente não só sentou junto e fez um curso bíblico, não. Deus fez parcerias, amizades, laços, grupos. Eu declaro aqui que vão nascer parcerias divinas. A gente vai olhar para trás para esse tempo, olha o que Deus fez. Vão viajar algumas vezes juntos, vão ajudar um ministério do outro. Posso ouvir um amém? Irmãos, vai acontecer isso. Agora olha Provérbios 22:11, e para minha cara de Guto, esse texto. O que ama, Provérbios 22:11, o que ama a pureza do coração e que tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Diga comigo, a forma como eu me comporto, como eu trato as pessoas, diga, abre portas. Posso ouvir um amém? Eu tenho alguns livros sobre ministério de homens, não chega a ser esse número não, mas são uns 60, 70, e tem 3 livros de um homem chamado Stu Weber. Ele fala sobre amizade entre homens. Maravilhoso o livro, ele era militar. O primeiro é Um Abraço Amigo, o segundo Guerreiro Gentil e o terceiro Companheiros de Luta. 3 livros maravilhosos. Mas algo que ele fala naquele livro é que Deus vai levantar homens com uma armadura de ferro forte, uma proteção, mas com um coração de veludo. Nós vamos ver isso e daqui a alguns minutos olhando para a vida de Davi e Jonatas. Irmão, Jonatas renunciou ser o próximo rei porque viu em Davi algo grandioso e divino, e ele se tornou o melhor amigo de Davi nos tempos difíceis. Quando Davi recebeu a palavra de que ele seria rei, ungido na sua casa, e ele foi ungido 3 vezes, depois tribalmente, depois em Israel, até que ele fosse ungido rei em Israel, foram aproximadamente 14, 15, 16 anos. Entre ser chamado e se sentar no trono, teve muito sangue, suor e lágrimas, muita perseguição, muitas fugas, muitos desesperos, muitas pressões emocionais, muitas angústias. E você vai ler nos Salmos. E Deus o consolava. Você vai ver no Salmo 119, na minha angústia, o que me vivifica é a tua palavra. Então ele estava se sentindo morto. Mas outros momentos, Deus precisou levantar um Jonatas,
que regava ele, que levantava ele, que inspirava ele, que um dia ele se sentaria no trono de Israel. Então, irmãos, eu declaro que você vai ter essa arte de conviver, de perceber, de quando às vezes até ir um pouco além, mas de quantas vezes ter que frear pelo Espírito Santo. Olhe para alguém perto de você e diga assim: você vai ser guiado nos relacionamentos. Amém? Provérbios 27 diz algo: fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. Eu me lembro que em 2006, eu chamei meu sobrinho, ele estava vivendo uma vida, irmãos, bem desregrada, era janeiro, e eu disse: Igor, eu quero conversar com você. E naquele dia, o Edilson Lira estava hospedado na minha casa e saiu para almoçar comigo. Eu queria uma conversa tão particular com meu sobrinho que eu fiz algo indelicado. Eu disse: Edilson, você pode pedir o almoço num restaurante, naquela mesa, e eu ficar aqui com meu sobrinho? Eu preciso conversar algo com ele. Ele: pode, Maneco, sem problema. Eu olhei para o meu sobrinho e disse: olha, eu sou seu tio, mas eu sou um homem de Deus. Você está vivendo uma vida desregrada, isso. Eu te amo. Porque eu te amo, eu quero te confrontar. Você precisa mudar de vida, você precisa colocar Jesus como prioridade. Você cresceu no Evangelho. Irmãos, eu bati em amor, mas eu bati. E aí, ele engoliu seco, ele era maior do que eu, um gigantão. E aí foi embora. Passado alguns dias, eu vi ele na igreja, soube que ele tinha recebido Jesus. Isso foi janeiro, fevereiro, ele indo para a igreja. Alguém falou para ele: menino, garoto, não corre tanto. Deus está dizendo para você dirigir devagar. Passou mais um mês, 25 de março. 24, 25 de março. Ele sofre um acidente aqui na Avenida Canal e morre instantaneamente. E eu tinha uma consciência, irmãos, como diz aqui, leais são as feridas de um amigo, fiéis as feridas de um amigo. E eu lembro no velório dele, eu ministrando, eu digo: eu prefiro ele morto e saber que vou me encontrar com ele na eternidade, do que não ter advertido ele no momento oportuno. E ele viveu 80 anos e ir para uma eternidade sem Deus. Um amigo que não fala a verdade não é amigo. Porque um amigo vai proteger o outro. Então os relacionamentos, irmãos, tem que ter essa parceria. E é isso que a gente vai ver junto com a vida, o ministério de Davi, junto com Jonatas. Vamos pensar um pouquinho aqui sobre a amizade de Davi e Jonatas. Ela nasceu quando Davi meteu aquela pedra e destruiu Golias. Aí a Bíblia diz: assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi. Então nós vamos ver textos na Bíblia dessa amizade. 1 Samuel 20, 16, 17 diz que: vinde o Senhor os inimigos de Davi, Jonatas fez durar Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Então uma amizade filéu, ele tinha um compromisso, uma aliança para proteger, a ponto de nas armas dele, diz lá em 1 Samuel 18, que ele deu as suas próprias armas como demonstração daquela aliança. Muitas vezes, sendo perseguido, Davi era aconselhado por Jonatas. E eu queria que você pensasse comigo que existem relacionamentos que são restauradores e destrutivos. São saudáveis, sadios ou doentios. Conciliadores ou conflitantes. Eu creio que nós vamos ficar nesses primeiros aqui. Restaurador, saudável, conciliador.
Porque, irmãos, a maturidade nos leva a gente não agir mais como crianças. Criança é que briga, criança é carnal. E aí, Jonatas fortalecia Davi enquanto seu pai o perseguia. E qual foi a razão? A obra carnal da inveja. Então veja que os relacionamentos podem adoecer. Como alguém numa alma, na sua alma pode ser adoecido, como já falamos aqui. E aí nos dias de pressão, como era que Davi se comportava? E aí vem o que eu falei agora há pouco, tantos textos sobre alma. Ele dizia: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Então, irmãos, entre ser ungido, aí matou Golias, se viu um pouquinho Saul, mas anos de perseguição, você imagina uma alma estraçalhada? Deus disse que eu vou ser rei e eu estou fugitivo. Quantas pressões, quantas frustrações. Tem um provérbio que diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Às vezes a gente não aguenta esperar uma coisa 1 dia, 2 dias, 3 dias, já fica agoniado, e muda o nosso comportamento, e muda o nosso humor. E uma promessa de Deus que ia ser rei, e um contexto de perseguição, de inveja. Saul quis matar ele várias vezes. Como era que ele se conduzia? A ti, Senhor, elevo a minha alma. Olha o que diz o Salmo 18. Vamos abrir lá. Vamos pensar aqui nos Salmos, como é importante termos o cuidado da vida de alma. As nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos. A Bíblia diz que devemos trazer cativos à obediência de Cristo. Nossos pensamentos, mas eu digo, nossas emoções, nossos sentimentos, tudo precisa ser trazido cativo à obediência de Cristo. O Salmo 18, é o que eu pedi para você abrir aí, diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. Diga comigo, me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E aí vai ter toda uma narrativa ainda da continuidade do Salmo. Mas veja que Davi conduziu os transtornos de alma na submissão a uma vida de comunhão com Deus. Posso ouvir um amém? Mas tinha momentos que nem isso suportava. Deus tinha que inspirar pessoas para trazer uma palavra, para animar. Até Jesus vivenciou isso como, Maneco? Irmãos, Jesus tinha os anjos ao seu dispor. Se eu quiser, o Pai manda 12 legiões de anjos. Mas ele pediu os 3 discípulos para orar com ele. E disse: vocês não suportam nem uma hora. Ele não queria anjo. Ele queria anjo de carne. Então, irmãos, talvez haverão dias que a gente vai ser para outras pessoas. E no dia mau? Já pensou você ser provido porque um dia você plantou, você receber? Olhe para alguém perto de você e diga assim: vamos plantar, porque nós vamos colher. Agora vamos pensar, e abre comigo a tua Bíblia num texto bem curioso que nós vamos ver aqui. Salmo 31, 7 e 9, diz assim: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição. Conheceste as angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Salmo 31, 7 e 9. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo.
Então veja que Davi estava debaixo aqui, como o próprio texto diz, atribulado. No corpo, na alma, era uma coisa assim, que tirava o chão dos pés dele. E eu gosto de dizer que Davi, ele vivenciou, irmãos, sofrimentos. Agora eu queria que você abrisse também 1 Samuel 22, verso 1 e 2. Primeiro Samuel 22, a partir do verso 1, nos diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Fala comigo, caverna de Adulão. Olha para cá, fugindo, Saul, né? Irmão, teve um dia que ele fugiu e foi para o território do inimigo e Davi se comportou como louco para achar livramento para ele. Um louco, babando, fez um teatro. Porque a perseguição, o pavor, as agonias que ele vivia. Mas aí a Bíblia está dizendo aqui que ele encontrou uma caverna, a caverna de Adulão. Continuando o texto, tem ponto e vírgula. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Olha para mim. Irmãos, tem momentos que família é maravilhoso. Mas ele estava perturbado, tumultuado. Chegou todo mundo. Chegar para uma visita é uma coisa, chegar para morar é outra. Aí olha o que diz, continuando aqui o texto. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Meu Deus do céu, faz assim, meu Deus do céu. Presta atenção, irmãos. Davi atormentado, cheio de problema, atribulado, aflição, porque Saul está no encalço, nem não dormia direito. Pessoa fugitiva não dorme direito, gente. Não descansa. E vai aquele acumulado de pressão. Aí encontrou uma caverna. Opa, agora eu vou relaxar aqui dentro, ninguém vai me achar. Chegou família. Primeira semana maravilhoso. Depois, imagina, conversa, e isso, eu acho aquilo. Daqui a pouco chegou 400 homens. Irmãos, era problema por dentro, problema por fora. Eu imagino que aqueles 400 homens, como disse que estava aí, de vez em quando tinham um UFC. O pau cantava, como diz no popular. O sangue escorria, e briga isso. Porque gente doente e problemática, quando fica junto, vai dar confusão. É ou não é? Às vezes uns crentes restaurados ainda dá confusão. Você não é mais confuseiro, não. Você está aqui na escola dos ministros, está tudo legal, não tem fight, não. Mas aqueles eram os 400 de Davi. E eu acho que teve um dia que Davi deu, meu Deus do céu, me arranca desse lugar. Mas veio uma ideia. Rapaz, se eu toquei a harpa e o demônio, o capeta saiu de Saul, deixa eu tocar aqui um pouquinho, isso é uma conjectura minha, viu, gente? E aí ele começou a adorar. Irmãos, essa figura da caverna de Adulão é desenvolver uma vida em Cristo. Aqueles 400 homens, anos depois, se tornaram os 400 escudeiros de Davi. O Espírito de Deus se movia sobre Davi e começou a exercer um pastoreio sobre aqueles homens, sobre aquelas vidas, a ponto de restaurá-los. Às vezes no ministério, a gente vai dizer, Senhor, manda gente pronta. Aí Deus está dizendo, eu vou mandar as pedras para você lapidar. Por isso que ele colocou aqui tanta gente com áreas boas e áreas que estão crescendo, para a gente lapidar uns outros. Ah, mas tem hora que trava. Pois destrave. Não seja um complicador, seja um facilitador. Irmãos, e quando vem a unção, vem uma fluidez. Eu lembro um grupo de convívio que eu tive há mais de 30 anos, 6 pessoas. A gente
Irmãos, de vez em quando sai a faísca. Mas hoje são 5 amizades maravilhosas que a gente tem. Às vezes passa 4 anos sem se ver. Mas a gente celebra aqueles dias onde um amadureceu o outro. A Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Mas vive também num mundo ilhado. E eu já tenho falado, Deus nos criou para relacionamentos. Ministério vai ser relacionamento. Uma graça, um favor. Quanto mais forte em Deus, mais eu vou achar graça diante dos homens. Davi, no meio de tudo isso, buscava comunhão com Deus. Deus deu uma graça para pastorear a família e 400 homens que se tornaram os fiéis, os guerreiros. Se você ler depois, um texto bem curioso que tem aqui, o texto 2 Samuel 23 fala dos valentes de Davi. Irmãos, teve um valente de Davi que pegou da unção que operava em Davi, que matou 800 homens numa guerra. Vai falar de 30 valentes que eram daqueles homens que estavam lá na caverna. Porque a gente só olha a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê quem vai ser e não como está. Talvez você olhe para alguém aqui, meu Deus, fulano, não sei se vai dar em nada não. Irmãos, aguarde surpresas. Porque Deus está desembrulhando embalagens, Deus está lapidando pessoas que têm diamante, têm ouro, têm um futuro glorioso, porque se deixa lapidar pelas mãos do Senhor. Eu não quero ficar para trás, eu quero ser amadurecido por Deus, eu quero crescer, eu quero que pessoas venham dizer, você está errando nisso, você precisa ajustar isso. No casamento, os cônjuges, sua esposa diz a você o que você dá liberdade para ela dizer o que você precisa melhorar? Ou você é o dono da verdade? E as mulheres? Dão liberdade para ouvir uma ajuda, um conselho, uma instrução? Alô? Ou vão os dois birrento, vivendo a vida e atravessando os anos? Sabe, eu precisei aconselhar um casal há um mês atrás. Irmãos, o negócio estava sério. E aí, para eu entrar bem equilibrado, eu digo, o erro está dos dois lados. Tem um livro que diz assim, as mulheres querem amor e os homens querem respeito. E estava havendo falta de amor e falta de respeito. E aí eu tive que cortar assim, tratar o filé dos dois lados. Eu digo, vocês precisam melhorar. Vocês precisam até de um terapeuta cristão para ajudar no relacionamento. Está tão adoecido que tem um abismo. E quando se tem um abismo, tem que construir uma ponte para restaurar. Tantos anos já de crente, vão continuar assim, vão ser uma vergonha para o evangelho, para os filhos, para os netos. Ah, irmãos, eu fui firme. Por quê? Ninguém quer ceder. Irmãos, com a palavra que a gente tem, com um comportamento meio deformado, não cabe mais não. Vou voltar para Romanos 12. Transforme-se. Veja o que você precisa mudar. Estude sobre personalidade à luz da Bíblia, esses livros aí maravilhosos. Se precisar, faz um aconselhamento pastoral. Se precisar, não consigo. Vai para um psicólogo cristão. Mas não viva uma miséria de vida pensando que está vivendo bem, não. Doente, mancando, aleijado. Vamos lá? Você pode ler isso comigo? Antes de entrarmos no ministério, devemos conquistar nossa própria alma. Eu quero conquistar o mundo inteiro, eu quero fundar a igreja, eu quero o ministério, eu quero pregar. Adoecido? Não, irmãos, eu declaro os processos para esse tempo. Mas eu já estou bem. Mas você está bem para os anos que vêm? Lembra das cirurgias plásticas?
Deus alcançou até aqui. Aí, Senhor, acabou. Ele disse, não, tem mais. Tem agora uma outra etapa. Não sei se você já ouviu, lá em Malaquias fala do ourives, que ele vai purificar o ouro 7 vezes. Cada vez que purifica, uma impureza mais profunda vem para a superfície. Aí cria uma nata, uma borra no ouro sendo purificado. Por isso que o ouro purificado 7 vezes, ele vai entrar no mais alto nível de pureza. Por quê? Olha para cá. Quando o homem está purificando o ouro, chega na 7ª vez, não sobe mais nada do interior daquele metal. Aí o ourives, ele vê o rosto dele no espelho daquele ouro purificado. Deus está dizendo, eu vou colocar em ordem, até que eu veja a minha imagem refletida dentro de você. Mané, quando é que você está? Eu acho que eu estou na quarta, quinta fornada ali. Ainda tem pureza para ser tirada. Ainda tem comportamento que às vezes Deus diz, está chegando um momento que eu não suporto mais isso. Vamos tratar isso. Tem algumas coisas que Deus vai suportando, irmão, mas chega um momento, esse ano, você está recebendo uma carga de palavra que Deus vai lidar com você. Tem a escola, eu estou lidando aqui, mas vai ter os momentos ele e você. Ele vai colocar o dedo, vamos lidar com isso? E a gente faz vista grossa, evita, não entra no assunto, nem lê sobre esse assunto, porque sabe que a pereba está ali. A teimosia, a obstinação, mas também é o que vai te travar, vai te paralisar. Estou tudo bem. Meu Deus, eu sei até pregar agora, eu fiz escola de ministros. Não é suficiente. Eu tenho que estar bem na minha alma. Olhe para alguém perto de você e diga assim, temos que estar bem na nossa vida de alma. Amém? Não vou ler, você já sabe de cor, espírito, alma e corpo, íntegro e irrepreensível. Nós temos alguns minutos e nós vamos usá-los bem. Abre comigo a tua Bíblia em Efésios 5, 25 a 27. Diz assim, pelo que maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, fala comigo, gloriosa, sem mácula, repete, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, um dos papéis de Cristo é nos restaurar. Paulo, em 2 Coríntios 11, lá no verso 1, 2 e 3, ele disse, com zelo de Deus eu zelo por vós, para vos apresentar como virgem pura a Cristo. Então, o papel de Paulo como líder da igreja era tirar as rugas, as manchas, devolver numa pureza e numa perfeição. Quem entende que santificação é ser restaurado à perfeição? Amém? A Bíblia diz também em 3 João, capítulo 1, verso 2, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, há um cuidado na Bíblia sobre a alma. E vamos pensar um pouquinho agora aqui dentro do Salmo 23. Abre comigo o Salmo 23. Nós vamos pensar algumas coisas aqui. Estamos falando sobre alma, comportamento, sentimentos. Estarmos bem para cuidarmos de outros e torná-los bem, saudáveis. Vamos ver aqui o Salmo 23, acompanha comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Fala comigo, descanso.
3. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com o óleo. O meu cálice transborda. Vou ler todo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você vê aqui o verso 3, refrigera-me a alma. Irmão, chegou um livro nas minhas mãos de um homem que, ao mesmo tempo que era ministro do Evangelho, ele também era criador de ovelhas. Ele tinha uma fazenda e criava ovelhas. E ele escreveu esse livro fazendo um trocadilho do Salmo 23 com a experiência dele como pastor. E algo curioso me chamou muita atenção nesse texto. E nós vamos pensar, olhando para esse salmo, olhando para a experiência desse homem. Ele disse, um pastor, ele pensa de manhã onde vai levar para que as ovelhas comam, onde vão beber, onde vão ter descanso. E aí no fim do dia, quando é o tempo de recolher, olha que curioso. Ele diz, Jesus fala em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que isso? Porque dos sentidos das ovelhas, a audição é mais precisa do que visão. Por isso que ela tropeça, por isso que ela se perde. Ela tem que estar ligada com a voz. Não é interessante isso? E quando no fim da tarde ia recolhendo para trazer para o aprisco, ele contava e via que tinha algumas falhando, algumas vindo muito lento, porque estavam machucadas. E quando a gente lê aqui, unges-me a cabeça com óleo, os pentecostais, os fominha, né, os canelinha de fogo, pensa logo na unção, no calabachê, entendeu o que eu estou falando, né? No culto de fogo. Só que esse unges-me com a cabeça com óleo, aquele homem que criava, explicando o contexto bíblico, ele diz assim, as ovelhas vinham e elas às vezes se machucavam e uma mosca vinha e colocava uma larva naquele machucão e aquilo começava a inflamar, a doer, que a ovelha batia a cabeça nas pedras, tudo que encontrava ia ficando ferido e ela ia ficando cansada e adoecida. E aí o pastor, o que era que ele fazia? Ele identificava essas ovelhas, colocava no braço, usava uma faca, abria, tirava aquele ser, aquela larva se mexendo e causando dor e inflamação, e derramava um azeite com ervas medicinais que aliviava e trazia paz e tranquilidade àquela ovelha. Curioso, Jesus diz que Satanás é também chamado Belzebu, Deus das moscas. Olha como acontece, o diabo vem, coloca sementes na mente da gente, às vezes um pensamento, às vezes um desvio, às vezes nos tolhe desde a adolescência, a infância, com mentiras, e a gente carrega isso anos. Aí a gente nasce de novo, chega numa igreja, um irmão vem e fala uma palavra, a palavra do púlpito vem, é como essa faca cortando, e o Espírito Santo vem e se move e remove influências demoníacas, mentiras do diabo, coisas que atormentavam a nossa alma. Quando ele diz unges-me a cabeça com óleo, não é aquela coisa pentecostal não. É que existe um cuidado sobre a vida da ovelha para restaurar a cabeça, os pensamentos, as emoções. Irmãos, quantas vezes a gente entrou na igreja, no anonimato, e uma palavra específica, a gente chama a palavra rema, te alcançou, e Deus te salvou, e Deus te restaurou, e Deus te consolou, e Deus te ergueu, e Deus te tirou de um lugar de aflição, de angústia, de medo, de desesperança. Ele unge a cabeça com óleo. Agora vem Jesus e diz, eu sou o pastor,
E eu queria que você abrisse comigo 1 Pedro 2, 24. É um texto muito usado, a gente usa muito para cura, porque diz, fostes curados no sarado, ou fostes sarados, curados, e está no tempo verbal no passado. Vamos ver aí 1 Pedro capítulo 2, como é que diz? Verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, fala comigo, em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Olha para mim. O homem, espírito, alma, corpo. O problema do espírito era o quê? Pecado. Ele tomou os nossos pecados e nos fez justiça no espírito. Diga comigo, problema resolvido. Continuando. Por suas chagas foste sarado. Então Jesus foi açoitado nas costas, ferido. Aquilo que ele sofreu nos dá o poder de sermos curados. Fomos curados, sim ou não? Sim. E a gente estuda justiça, estuda cura, esse texto está lá. Agora pergunta para mim, e a alma, Maneco? É porque a gente só para no versículo e não entra no 25. Olha como diz o 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Irmão, se você abrir aí uma Bíblia de concordância e ver no grego, vai dizer que Jesus, ele é pastor e bispo da nossa psique. Existe um livro aqui, se você não conhece, é muito interessante, para falar a verdade, é um capítulo, Comprados por Sangue. E Derek Prince, nesse livro, falando da obra de Deus na cruz, ele diz algo interessante. Nós conseguimos enxergar nos 4 evangelhos o sofrimento físico, pela interpretação de Paulo, o sofrimento espiritual, 3 dias e 3 noites, Efésios 4, lá no verso 7, vimos aqui, quando estávamos estudando sobre o ofício do apóstolo, aquele que desceu ao mesmo que subiu 3 dias e 3 noites, mas nós não conseguimos ver o sofrimento emocional e psicológico de Jesus. Por quê? Porque não está nos evangelhos, está nos salmos, em alguns dos profetas. Diz que ele foi humilhado, angustiado, bateram-lhe na face, desprezado, Isaías 53. E aí a gente vai para Hebreus no capítulo 5, diz que ele se identifica com a dor do sofrimento do outro, porque ele sofreu na sua alma. Então Jesus tem compaixão porque ele sofreu na sua alma. Agora, curioso, para o espírito resolvido, prego batido, ponta virada, para o corpo também, e para a alma, depende da minha conversão, submissão e dependência dele hoje como pastor. Irmãos, a minha vida de comunhão com o Senhor é que vai manter minha alma em paz. A minha submissão a ele como ovelha e ele pastor, e entender ele me levando às águas de descanso, ao refrigério de alma. Como que é isso de refrigério de alma, irmãos? Eu não sei quanto a você, mas tem dia que eu tomo 2, 3 banhos, por causa do calor. Se eu passo um tempo sem banho, eu fico agoniado. Tem dias, por exemplo, viagens de 20 e tantas horas, 30 e tantas horas, dá vontade de tirar a roupa e jogar no lixo. E eu quero aquela ducha refrigerando no corpo. E quando a gente está sobrecarregado na alma, você vai para onde? Jesus está dizendo, são os tempos comigo, em você, em comunhão comigo, em submissão a mim, que vão trazer o meu cuidado sobre a sua alma, sobre suas emoções, sua psique. Ah, mas tem uma coisa que me atormenta, ele está dizendo, deixa a espada da minha palavra dividir, deixa a unção penetrar aí, que tudo isso será vencido, superado.
Irmãos, às vezes a gente está esperneando, né, usar esse termo, nos nossos comportamentos, em agonias, intenções. Tem gente que destrambelha, que fala pelos cotovelos. Tem gente que se interioriza e fica ali sofrendo e não sabe nem pedir ajuda. Muitas vezes a gente vai lidar com pessoas assim, mas muitas vezes a gente vai agir assim, e eu preciso tomar as rédeas da minha vida de novo. Por quê? Para mim, uma das maiores lições da Bíblia está lá em Gênesis, no capítulo 4. Caim e Abel. Os dois já tinham crescido, já não dependiam dos sacrifícios do pai, tinham que oferecer seu sacrifício. Caim oferece, Abel oferece, Deus se agrada de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agrada. Aí Deus fala para Caim que não aceitou a oferta dele. E diz para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito. E a Bíblia diz que foi considerado lá no texto, diz assim, que Caim, o seu semblante descaiu-lhe. Irmãos, ele ficou tão triste, tão abalado emocionalmente, que eu gosto de dizer assim, é como alguém que está numa estrada e não só derrapou, ele derrapou e capotou, porque ele não conseguiu de volta mais segurar a direção das emoções dele. As emoções dele engoliram ele. Nem Deus aconselhando Caim ele considerou. Aí Deus disse: o pecado jaz à porta e cumpre a você, Caim, dominá-lo. Irmãos, ele ficou tão embriagado, com raiva de Deus, com raiva do irmão, que ele assassinou o irmão. Coisas que jamais faríamos com bom senso, debaixo de forte emoção, ou de sentimentos desordenados. A gente pode se comportar de uma forma que vai desagradar a Deus. Mas o que diz a Bíblia? Que eu devo me converter. É quase uma coisa diária. Porque as pressões, os relacionamentos vão ter algumas chateações. Mas você vai ser engolido pela chateação? Ou você vai depender da força que vem do alto? Fala comigo, vem do alto. Posso ler mais um versículo? Está na Bíblia. Hebreus 12, vamos ver aí. Quem concorda comigo que Hebreus 11 é o grande capítulo da fé? Sim, os heróis da fé. O 12, verso 1 em diante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Fala comigo, com perseverança. O quê? A carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Aí ele diz: para que não vos fatigueis. Diga comigo, fatigar. Essa palavra também pode ser ficar exausto, desmaiando em vossa alma. Irmão, não é curioso que depois de falar um grande capítulo da fé, nós temos o Espírito da fé, vivemos pela fé, fé do Espírito. Mas ele diz que eu tenho que olhar firmemente para Jesus. E eu estou falando com você, debaixo de 1 Pedro 2,25, que ele é o pastor e bispo da nossa psique. Eu tenho que olhar firmemente e depender dessa assistência dele sobre a minha alma, para que eu não fique exausto na minha alma e eu não venha a desmaiar. Já pensou você no ministério, cheio da palavra de Deus e dando uns desmaios na alma, uns piripacos, uns problemas de relacionamento, estourando fora de hora?
adoecido, Deus não quer isso para você. Irmãos, especificamente, Jesus está dizendo hoje, eu quero cuidar da sua alma. Eu quero refrigerar a sua alma. Eu quero lhe dar descanso. Posso ouvir um amém? O pessoal vai estar aí atrás. Cadê as folhas? Estão prontas? Vai estar disponível? Ok. Podem trazer e entregar para eles aqui. Enquanto eles entregam, deixa eu te conduzir aqui. Nós temos 4 temperamentos, você vai receber aí. Primeiro, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Você vai receber essa folha, o pessoal vai entregar aí. É baseado nesse estudo, Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye. De um lado, vão ter qualidades. Você vai marcar, você precisa ser profundamente sincero com você mesmo. Quando você fizer, põe de grafite, porque pode ter alguma alteração. Se você tem uma pessoa que lhe conhece muito, pergunta para ela, eu sou isso aqui? Amém. Tá bem? Lembra a história da gravata? Tem coisa que só os outros vêem na gente. E aí, você vai colocar na balança de cada temperamento qualidades e áreas não crescidas. Aqui está defeitos, mas troca aí, põe área não crescida. E aí vai ter sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Dos 4, você vai ver qual que é predominante em você. E talvez o segundo temperamento, que muitas vezes nós temos esses. Há 20 e tantos anos eu ficava aqui no fleumático melancólico. Você pode nem acreditar, mas era. Mas aí Deus foi lapidando, foi mudando, fui crescendo em outras áreas. Ainda tenho um poder de me concentrar horas, de estudar e de ler. Gosto de arte, gosto de ficar concentrado. Mas também Deus desenvolveu outras áreas na minha vida. Ok? Vocês vão trazer isso amanhã. Se puder fazer com outras pessoas que estão morando juntos aí, vai ser bem curioso. Porque vai ter as coisas que são verdade, vai ter as discordâncias. Admita, não seja cabeça dura não, viu? Se alguém está dizendo você é assim, ajuda aí. Tá bem, gente? Todos receberam? Aleluia. Tudo bem? Agora levanta tuas mãos. Pai, nós te damos graças por esse tempo. Eu creio, Senhor, que não estamos apenas falando do teu refrigério, da tua restauração, mas estamos experimentando. Eu declaro essa noite, amanhã, o Senhor lidando, o Senhor tratando, o Senhor fazendo um raio-x, fazendo, Senhor, uma ressonância, de maneira que possamos, Senhor, nos livrar daquilo que já não é para estar mais na nossa vida. Como dissemos e Paulo falou, estamos crescendo e deixando as coisas de menino para trás, Pai. Eu declaro uma maturidade na alma, nas emoções. Que o Senhor comece a cirurgiar, como falamos aqui de forma figurada, coisas que precisam ser aceleradas em nossa vida, Pai. E que possamos entrar naquele nível máximo, Senhor, de refletir sua glória no poderoso nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?